Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos fazer aqui nossa criação de cenário para essa quinta-feira, dia 25 de agosto. Acabaram os jogos agora aqui da Copa do Brasil, né? 2 excelentes jogos. À noite tivemos jogos muito melhores, né, do que de tarde da Champions League. E eu vou comentar aqui um pouquinho o que eu fiz. Primeiro, peço quem não é inscrito no canal, quem vem aqui ver os vídeos, quem gosta dos vídeos que eu faço, tanto na análise dos jogos do radar, quanto dos comentários dos jogos, se inscreve aí, dá aquela moral pra gente, curta, comenta se a gente aqui deixou de passar alguma informação, se vocês têm alguma coisa para acrescentar também, que ajuda a gente bastante, e compartilha com os amigos. Dia 24 de agosto, dia do Kobe Bryant, né? Celebrado o Mamba Day, em homenagem a um dos maiores astros da história da NBA, né? Tô até com a camisa dele aqui, 24. Comentar um pouquinho rápido o que eu fiz de tarde, né? A gente criei aqui algumas estratégias para os jogos da Champions, né? Aqui era pegar um back Fluminense, não tive padrão nenhum, né? Acho que ninguém teve padrão nenhum para estar dentro do Fluminense antes do primeiro gol. O pênalti sai com 1 minuto de jogo, né? Do Fagner. Depois o Corinthians ficou ainda atordoado com o gol. Eu comentei com a galera lá do grupo que o Fluminense podia matar o jogo, né? Já aproveitar essa pressão da torcida, um time melhor, Fluminense, o Corinthians sem saber muito o que estava acontecendo ali no começo do jogo. O problema é que o Fluminense foi segurando o jogo, não foi se expondo, tocando bola. O Corinthians começou a entender o que estava acontecendo, né? Eu usei uma palavra no áudio, mas eu usei errado. O Corinthians não estava dominando o jogo, o Corinthians estava controlando o jogo. E numa falha do Fluminense, pelo menos na primeira falha do Fluminense, o Yuri Alberto acha o Renato Augusto e empata o jogo. Depois o Cano perde uma cabeçada, uma defesaça do Cássio, né? Mas jogou mal o Fluminense. O Fluminense não jogou bem hoje, né? Jogou mal. Jogou mal porque tiveram os gols rápidos, né? No começo do segundo tempo, eu não tinha feito nada no primeiro tempo. No começo do segundo tempo também, com 1 minuto de jogo, mais uma falha da defesa do Corinthians, né? Mais uma falha do Fagner e do Gil. O John Arias acerta um chutaço e faz o 2-1. Mesma coisa que eu comentei, se o Fluminense quisesse para cima para matar o jogo, tentou com o Cano uma hora, mas continuou controlando ali o jogo, levando no banho-maria, foi esse termo que eu usei lá, poderia tomar o castigo, né? Em mais uma falha do Fluminense, o Roger Guedes fez o 2-2 e leva um puta de um resultado. Então aqui o back Fluminense tava batendo, né? Mas obviamente não cliquei nisso, não tive leitura para isso, tá? Trabzonspor e Copenhague, aqui para usar um lei ao Trabzonspor que eu comentei aqui, né? Acabou que eu tentei pegar um back no primeiro tempo, a equipe do Copenhague veio muito fechada, o Trabzonspor teve boas chances, não consegui, fechei minha posição com um pouquinho de head. O lei Flamengo, acabou que eu mamei esse gol do Flamengo, né? O São Paulo entrou no 3-6-1 para se defender, conseguiu até criar algumas jogadas, né? O Flamengo com dificuldade ali no começo da partida. Entrei em lei ao Flamengo ali na cotação próxima a 2. O São Paulo teve uma série de 2 ou 3 escanteios assim rápido. E no contra-ataque num desses escanteios, o Everton Ribeiro acha uma excelente bola para o João Gomes que faz 1-0. Eu mantive minha posição até o começo do segundo tempo ali. A postura do São Paulo foi interessante. Começou a botar os jogadores. Quando botou o Luciano, o Flamengo ia entrar com o Everton Ribeiro, ia entrar com o Everton Cebolinha. Eu ia fechar minha posição na entrada do Everton Cebolinha, porque eu comentei com a galera que o Flamengo ia buscar agora um contra-ataque, né? Ia parar um pouco de sofrer. O Flamengo num contra-ataque sem o Everton Cebolinha ainda faz o segundo gol do Gabigol, não consegui fechar minha posição. Eu entrei ainda um pouquinho no Leio Flamengo, a cotação de 1,03, consegui pegar o 2-1, fechei um pouco a posição, mas fiquei aqui com um pouquinho de head. A correção do Flamengo foi isso, de preço, né? Não teve essa correção. Mercado de gols, Trabzonspor, eu não operei, não fiz nada, não cliquei nada aqui. No Dinamo Zagreb, Bodoglin, eu cliquei no 2-0 do Dinamo Zagreb, né? Peguei o gol do Bodoglin no segundo tempo, entrei com lucro, não saiu, e entrei com 10% no PSV. Então, à tarde aqui, eu fiquei com prejuízo de 10%. Eu entrei no mercado de gols do Fluminense e do Corinthians, consegui pegar um lucro ali, como o gol saiu no final do jogo, não alavanquei. E no Flamengo peguei over à frente no primeiro tempo, mesmo tomando gol contra a minha posição em lei,
eu estava dentro do over à frente. No segundo tempo eu comentei com a galera que eu ia entrar mais um pouquinho, mais com 10% no limite, consegui estar dentro, né? Posicionei meu lucro do limite em mais um, consegui pegar o 2-1 e consegui também pegar o 3-1, pagou muito bem. Então hoje a tarde foi uma tarde fraca, né? Não tive tanta leitura para poder trabalhar, fechei com 10% de prejuízo, mas à noite fechei com 30% de lucro, fechei no total com 20%. Beleza? Foi isso. Só enrolei um pouquinho porque eu tenho pouca coisa para comentar. Igual na semana passada, na quinta-feira, vários jogos, não farei, até porque eu não estarei presente. Vou tentar acompanhar os jogos da Série B à noite, vão ser só os 2 jogos aqui que eu vou analisar, tá bom? Vila Nova e Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa que teve, se eu não me engano, a primeira derrota jogando dentro de casa. Foi pro CRB, né, no jogo passado, foi 2-1 pro CRB. Só para não ver se não tô falando besteira. Foi 2-1 pro CRB. Dentro de casa, o Vila tem 3 vitórias em... O Vila tem 2 vitórias em 13 jogos. É um péssimo mandante, né? Por isso que também configura essa zona de rebaixamento do Vila. E fora de casa, o Sampaio ainda não venceu. Então, será que o Sampaio vence agora? O Sampaio não tinha vitória fora de casa, não tinha derrota dentro de casa. Perdeu a primeira dentro de casa. Será que vai ganhar a primeira fora de casa? 2,15 a cotação pro Vila Nova, cara. Muito baixa, né? Os últimos jogos do Vila dentro de casa. Vou pegar o global, os últimos jogos do Vila global. Não perde também, vale, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. São 2 vitórias e 5 empates. Dá pra entender um pouquinho. Dentro de casa são os últimos jogos. 1, 2, 3, 4, 5. 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Sampaio fora é uma desgraça, né? Vem de 2 empates. Pelo menos não perdeu as últimas 2 Sampaio Corrêa. Cara, que jogo complicado, velho. Que jogo, não vai ter escalação aqui, né? Queria ver o Pimentinha, se o Pimentinha joga. Vamos ver, se eu tiver aqui para fazer, eu vou tentar fazer um lay aqui, né? De preferência ao Vila Nova. Pegar essa correção aqui, acho que essa cotação 2,15 tá pouca, tá baixa. Mas, se o Vila Nova começar bem, o Vila Nova melhorou um pouquinho nessa reta do campeonato, né? Já veio que são 7 jogos de invencibilidade. Posso trabalhar tranquilamente esse lay ao Sampaio Corrêa. O único problema é que essa cotação já tá bem esmagada, né? Bem esmagada assim, tá bem xilingada, né? Aqui deve estar perto de um 25, assim, mais ou menos. Então fica complicado para trabalhar. Tomar um gol contra, o head assumido vai ser bem grande, tá? Novo Horizontino e Ponte Preta. O Novo Horizontino, 13ª, Ponte 12º, né? Quase a mesma pontuação aqui. Dentro de casa, o Novo Horizontino tem 6 vitórias em 13 jogos. Quase ali 50%, né? Mais ou menos. E fora de casa, a Ponte tem 2 vitórias em 13 jogos. Muito ruim a Ponte fora de casa, mas o jogo é em São Paulo, né? Mesmo estado. Dentro de casa, o último jogo, Novo Horizontino bateu o Criciúma 3-1, derrota para o Londrina 1-0, empatou com o Vila 1-1, vitória para o Operário e Brusque. A Ponte fora, são 4 jogos sem vitória. Derrota para o Brusque, empate com o CRB, derrota para o Grêmio, tranquilo, empate contra o Criciúma. 2,10 horas no Novo Horizontino. Deixa eu ver os jogos os últimos. Perdeu pro Ituano, bateu com o Criciúma, empatou com a Chape. Cara, que jogo complicado, hein? A Ponte bateu o Derby, o Guarani, né? Um joguinho bem ruinzinho também. Cara, mesma coisa lá de cima. Se vier fazer alguma coisa aqui, tentar pegar esse lei, a correção Novo Horizontino. O saldo aí podia estar um pouquinho mais pro alto, de 2,40, 2,50, assim. Se o Novo Horizontino não começar bem a partida, pode ter uma boa de uma correção. Beleza? São só esses 2 joguinhos aqui que eu vou tentar trabalhar na quinta-feira. Eu vou fazer uma mini viagem, então à tarde eu não vou conseguir estar presente para fazer os jogos. Também, se eu estivesse em casa, eu não faria, né? Eu uso da política que, quando tem muita coisa assim, cara, com streaming muito dividida, eu prefiro não fazer, não trabalhar. Eu acho que a gente vem de dias aí bem positivo, meses bem positivo, então vale a pena também tirar uma folguinha. E fico sempre, dou o recado pra galera, tá? Cuidado quando tem muitos jogos. Vocês ficam aquele de olhar toda hora o mercado, todo jogo o mercado. Ah, putz, eu era pra entrar nesse, entrei no errado. Ah, olhei a cotação, saiu o gol. Cara, esquece. Isso aí, se ficar com isso na cabeça, pode piorar até o dia de vocês. Beleza? Boa sorte aí, juízo a todos. Boa sorte a todo mundo. Valeu!